músico instrumental Paulo Moura teve um tempo de estabilidade na orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas a partir da segunda metade do ano de 70 para 76, o gênio de Paulo Moura se rebelou com aquele não fazer nada. E ele saiu como que escoteiro, produzindo de acordo com a música erudita que ele estava fazendo e também com a música popular que ele trazia dentro dele, saiu produzindo um novo tipo de música, mercê das mudanças que a música brasileira estava sofrendo. Mas é preciso atentar para a música de Paulo Moura, porque a música de Paulo Moura, ela traz alegria, ela provoca entusiasmo. Provoca entusiasmo por quê? Porque são diversas bases que ele fundiu no seu trabalho, bases do rock, bases do samba, bases do machixe, bases de músicas outras estrangeiras, ao ponto de levar na sua execução músicos eruditos, músicos populares. O Paulo é delicadíssimo. Ele nunca chega nos lugares, ele posa. Se você olhar o Paulo Moura andando na rua, você tem a impressão de que ele está andando sobre nuvens. Bom, eu também vejo o Paulo Moura como
o correspondente na música popular àquilo que alguns jogadores de futebol fizeram na época de ouro do futebol brasileiro. O Paulo Moura se parece, por exemplo, com o Zizinho, que foi o craque de futebol mais artístico que o Brasil já teve. Enquanto Pelé, que todo mundo conhece, foi o mais atlético, o mais completo do ponto de vista atlético, Zizinho foi o mais artístico, o mais sofisticado, aquele que melhor tratou a bola. Paulo Moura é o que melhor trata um instrumento. Exatamente, ele corresponde ao Zizinho, corresponde ao Cruz e Souza, o grande poeta negro. Isso se nós quisermos ver o Paulo Moura como artista negro. Ele vai se parecer com estes outros exemplares de artistas negros que eu citei. Bom, e uma outra coisa que eu acho interessante no Paulo Moura é o cenário em que ele exibe essa sua arte. O cenário principal de exibição da arte de Paulo Moura é a Gafieira, é a Lapa, é a Praça Tiradentes, é o baile de fim de semana, né, onde os negros cariocas se encontram para curtir, para dançar. Aí é que Paulo Moura vai se projetar como grande artista, como grande instrumentista. No tempo que eu tocava no Dancing Avenida. Tocou no Dancing Avenida? Se não me engano, foi no Dancing Avenida que Elisete Cardoso apareceu. Foi lá. Foi lá. Ângela Maria também. Ângela Maria também? E esse aqui, quem são? Quem era o Band Líder? Band Líder é esse aqui, ó. E esse aqui? Você está aqui com a conhecendo resenha, falou. Quando foi que você foi na infância que você começou a se interessar pela música, né? Quando eu nasci eu já comecei a ouvir música em casa mesmo, porque naquele tempo os músicos se encontravam para tocar no interior, né? Sim, música de banda, de repente uma festa, então a música era sempre ao vivo. Não tinha essas facilidades do disco de hoje, né? Que hoje nós temos, né? Então, sempre tinha uma festa na minha casa, sempre tinha ensaio de banda, ou ensaio de orquestra mesmo, de jazz band, de modo que eu estava sempre ouvindo. E já tinha, mesmo pequeno, quando eu me entendi por gente, eu já tinha decidido. Ia ser músico? Ia ser músico. E aqui, ó, queria te mostrar aqui esse casal aí. Ah, esse casal eu tô adivinhando. Esse senhor aqui deve ser o seu pai. E essa senhora deve ser sua mãe. Falou. Você sabe, meu pai era clarinetista, né? Uhum. Ele, quando eu comecei a me interessar, a estudar música, eu estava querendo estudar trompete, mas ele já tinha um instrumento já na cabeça, assim, para que eu estudasse. Então foi a clarineta. Esse instrumento pro Paulinho. Mamãe, como é que se chamava? É Cesarina. Dona Cesarina. E papai? Esse é o Pedro Moura. E eu tenho um choro
com o nome de Velho Pedro, que Velho eu gravei Pedro. agora, que foi em homenagem a essa pessoa aí. Esse choro saiu assim de uma lembrança que eu fui tendo assim, das noites que eu ia dormir e meu pai ficava preparando a clarineta, preparando algumas peças do instrumento assim para tocar no dia seguinte, essa coisa, entendeu? Ele ficava experimentando determinadas notas. Dessas notas eu fui fazendo choro. A impressão que você tem quando vê Paulo Moura tocar numa gafieira é que se trata de um artista completamente espontâneo. Mas se você conversar com ele e ouvir a música que ele faz com mais cuidado, você vai ver que não, que ele não é um artista completamente espontâneo, ele é um artista trabalhado também, um artista muito trabalhado, muito sofisticado.
ver uma coisa, equilibrar um pouquinho o som, a intensidade. Talvez um pouquinho menos o sax alto, você. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ele impressiona muito professores de música pelo conhecimento que ele tem da técnica musical. A grande virtude dele foi assimilar de maneira profunda diversos estilos de música considerados não negros, assim como, por exemplo, a música erudita brasileira, assim como, enfim, a instrumentalização europeia. Enfim, ele é um artista que levou as raízes da cultura brasileira a um nível superior, sendo, portanto, um artista extremamente civilizado, e que, além disso, ainda incorporou elementos da música europeia, da música norte-americana.
Paulo, você que acompanhou esse movimento da Bossa Nova, podia me dar uma explicação melhor? O que tem em comum a Bossa Nova, o jazz e o samba? É muito próximo, né? É tudo muito próximo porque todo jazzista, da década, ali no início da década de 60, todo jazzista, instrumentista, solista, tudo, incorporou a Bossa Nova no seu estilo. Todo jazzista brasileiro. Nos Estados Unidos também aconteceu, mas aconteceu mais depois do festival de jazz que teve lá, de Bossa Nova, que teve lá no Carnegie Hall. Com o Sérgio Mendes. Estive com o Sérgio Mendes. Agora, desde quando eu comecei, assim, a tocar profissionalmente, em bailes, havia uma tendência do músico a fazer improvisações em ritmo de samba. E para isso, ele usava a música americana, o tema de jazz americano. E não sei se foi por coincidência ou se foi o que aconteceu, mas por acaso a Bossa Nova, temas como Garota de Ipanema e Samba de uma Nota Só, obedece à mesma forma musical do jazz, ou dos temas da canção popular americana aproveitadas pelos músicos de jazz, que são 32 compassos. E nesses 32 compassos, que pode ser dividido em 2 ou em 3 partes, isso geralmente o improvisador se sente à vontade. Da minha parte, eu me interessava por esse movimento e quando terminava o meu trabalho, lá por volta de 11 horas, assim, tocava em televisão, em rádio. Então eu chegava no Beco das Garrafas, aqui em Copacabana, e me encontrava com alguns músicos de jazz. O Sérgio Mendes era um deles, tinha o Maciel, trombone, e conversava-se. E numa dessas conversas surgiu a ideia de formar um conjunto, que foi um quinteto, que até foi muito bem sucedido. Eu vi nascer a Bossa Nova. De certo modo, até acompanhei, por causa dos meus amigos Ronaldo, Boscoli, o Chico Fim de Noite. Mas eu até que não gostei. E você? Você gostou? Foi uma fase onde parece que houve um equívoco. O músico pensou que nós estivéssemos